noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro aqui da nossa casa, Bezerra de Menezes do Andaraí. Mais uma vez, a gente está sempre feliz, né, de poder estar junto, da gente poder compartilhar esses conhecimentos. Hoje, muito feliz porque estamos aqui com a casa que vem nos visitar, contar a sua história. É uma casa muito irmã, inclusive tem o mesmo nome, né? O mesmo patrono, que é a União Espírita Fernandes Figueira e Bezerra de Menezes. Olha só que bacana. E a gente vai ficar. Eles são aqui perto da minha casa, né? Mas é um centro antigo, centenário, e eu fico imaginando quanta beleza, quanta bondade, quanta consolação que não trouxe. Então, a nossa amiga Miriam Holanda vem trazer para a gente, aceitou essa missão de vir contar um pouco dessa história, que fortalece muito. Eu sempre digo, né? Que quando você conta a história da casa, você fortalece a sua fé, porque é uma história de amor, de lealdade, de pessoas dedicadas, de pessoas que venceram muitas coisas para ir cada vez mais transformando a casa naquilo que ela é hoje para todos nós. Bom, pessoal, então, para iniciar a nossa reunião, eu vou ler uma mensagem que eu fiz questão de que fosse o doutor Bezerra. Por que a gente está falando tanto de Bezerra? Porque dia 29 de agosto foi aniversário de 149 anos, né, de Bezerra. São milhares de centros espíritas, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Então, a gente pode ter uma dimensão de quanto ele é amado e de quanto ele trabalha, né, por nós aqui no Brasil. Então, eu trouxe desse livrinho do Chico Xavier, chamado Visão Nova. Eu trouxe uma mensagem de Bezerra para nós, que é assim: ponderação. Diante do mal, quantas vezes nós censuramos o próximo, desertamos do testemunho da paciência, criticamos sem pensar, abandonamos companheiros infelizes à própria sorte, esquecemos a solidariedade, fugimos ao dever de servir, abraçamos o azedume, queixamos-nos uns dos outros, perdemos tempo em lamentações, deixamos o campo das próprias obrigações, avinagramos o coração, desmandamos-nos na conduta, agravamos problemas, aumentamos os próprios débitos, complicamos situações, esquecemos a prece, desacreditamos a fraternidade e, às vezes, olvidamos até mesmo a fé viva em Deus. Entretanto, a fórmula da vitória sobre o mal ainda e sempre é aquela senha de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Bezerra de Menezes. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo essas palavras de Bezerra, né, que nos alerta, né, sobre as nossas condutas, e sempre agradecendo esses momentos em que nós paramos na nossa vida para nos reunir, para escutar um pouco da doutrina, aprender, abrir o nosso coração e ampliar nossa consciência. Então, é com profundo agradecimento que estamos aqui, com esses companheiros queridos já há alguns anos, e sempre pedindo, né, a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, ao nosso querido Bezerra, né, que lance as suas bênçãos sobre os nossos lares, onde estamos, sobre as nossas casas espíritas, porque não tenhamos ilusão. Hoje, lá na nossa casa, nesse horário, aquele salão está repleto de amigos espirituais, de espíritos, ouvindo aqui a nossa palestra,
já fomos informados sobre isso. Então, nós pedindo sempre à comunidade do Andaraí, que é sempre o objetivo do nosso grande objetivo do nosso trabalho, pedindo paz, harmonia para aquela comunidade. Então, é com essa gratidão que nós vamos iniciar hoje mais uma segunda-feira a nossa live de estudo da doutrina espírita. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Então, eu vou sair, vou pedir então a Miriam que inicie. Eu queria apresentar a Miriam. A Miriam é presidente da Casa Fernandes Figueira e Bezerra de Menezes. É um trabalho Isso. maravilhoso, de anos e anos, um trabalho. Eu vou muito lá, adoro. Sempre que entro naquela casa, sinto uma grande emoção. Muitos amigos daquela casa eu tenho no coração. Então, eu estou muito feliz da Miriam estar aqui com a gente, essa trabalhadora incansável, né? Para você presidir uma instituição dessa, gente, não é para. Não. Precisa de muita proteção mesmo, né, Miriam? Não é brincadeira. Mas é um trabalho belíssimo. Então, passo a palavra para você, Miriam. Obrigada, então. Boa noite a todos. É um prazer grande para a gente estar aqui representando a nossa casa. Como a nossa querida Jurema falou, é uma casa muito antiga, né? Tem muitos e muitos trabalhadores do passado, né? Nessa história. E nós vamos, então, tentar ser fiel à história, tá? Eu tenho aqui a minha cola, né, do meu improviso, porque tem várias datas. Então, vamos tentar falar com algum detalhe possível, né, sobre essa casa tão maravilhosa, né, que, como a Jurema falou, a gente ama muito, né, e temos muitos e muitos trabalhadores lá que trouxeram a grandiosa casa para a gente, né, que a nossa casa, a gente costuma dizer que as nossas casas, né, são pontos de luz, onde Jesus, de vez em quando, né, chega e deixa lá aqueles nossos irmãozinhos em tratamento, né, e todos nós que lá estamos. Então, o nosso trabalho se chama, né, Muita História para Contar, já para vocês imaginarem que são 136 anos, então tem muita história para contar. E esse também é o título de um documentário que foi feito durante a pandemia, até para comemoração dos 131 ou 132 anos da casa ao tempo da pandemia. E então, para de alguma forma, né, homenagearmos aquela casa e os trabalhadores espirituais e também, né, os encarnados, foi feito esse documentário. E daí a gente muita história para contar. Esse é o nome também do documentário. Então, nós começamos lembrando que, em 1883, nosso querido Manuel Fernandes Figueira, ele estava num encontro de amigos, onde estavam também Augusto Elias da Silva, Francisco Everton Quadros, Xavier Pinheiro, Silveira Pinto, Romualdo Nunes e Pedro de Nóbrega. E naquela conversa, eles começaram a entender que havia necessidade de se grupar todas as casas, né, os grupos espíritas que estavam nascendo e alguns que já estavam há algum tempo, né, em ação, numa instituição, numa reunião de grupos que pudesse realmente trazer uma unidade para a doutrina. E então, nessa reunião, nesse encontro, né, que eles faziam semanalmente até as terças-feiras, lá na Rua da Carioca, então, eles estavam nessa reunião, né, conversando, e, de repente, tiveram essa ideia, né, porque acharam que convinha que isso fosse feito. Então, mas logo já no dia seguinte, na reunião seguinte, no dia 1º de janeiro de 1884, eles realmente solidificaram essa ideia, aprovando a criação da Federação Espírita Brasileira.
Então, nessa reunião já começaram a pensar em quem poderia estar à frente da FEB, né, com que um presidente, o vice-presidente, e já no dia seguinte, no dia 2, eles aclamaram a primeira diretoria, com Francisco Quadros no cargo de presidente, Fernandes Figueira como vice-presidente. E tinha ainda o Silveira Pinto, Xavier Pinheiro e Augusto Elias como outros diretores, mas sem uma função determinada, né? Estavam ali para apoiar realmente o presidente e o vice-presidente. E quando, né, 4 anos depois, 5 anos depois, né, em 1888, não, 4 anos mesmo, em 1888, no dia 12 de dezembro de 1888, com uma percepção, havia assim um burburinho de que os grupos espíritas atuantes naquele momento não estavam estudando especificamente a obra de Kardec, né? A codificação de Kardec. E então, com esse possível afastamento da obra de Kardec nesses grupos, Francisco Fernandes Figueira, ele resolveu criar, né, fundar o Centro de Estudos Espiríticos, com o foco de estudo exatamente da codificação. Né? A ideia dele era fortalecer a codificação nessa casa, né, que seria o Centro Espírita, o Centro de Estudos Espiríticos, e isso servir de exemplo para as outras casas também. E então, nesse momento, a ideia, né, o foco era esse, e a nossa casa, até hoje, tem exatamente o trabalho, o estudo de toda a obra básica. Todas elas têm online atualmente e tem também presencialmente. Porque né, esse realmente é o segmento do nosso querido fundador. E nesse documentário a qual me referi, a gente fala que esse primeiro momento, né, é o embrião da União Espírita hoje, né? É o primeiro embriãozinho, é o Centro de Estudos Espiríticos. E mais tarde, então, esse centro de estudos, ele funcionou na FEB, que nesse tempo era na Rua do Resende, número 19, que é atual a Rua do Gonçalves Ledo. Ele funcionou nesse local, né, da FEB até 1916, com a presidência de Fernandes Figueira mesmo. E logo em janeiro já de 2016, ela passou a funcionar na Travessa Emengarda, número 13 a 15. Quem conhece aqui o Meier, conhece a Rua Emengarda. A Rua Emengarda, ela é uma rua grande atualmente, ela dá daqui do Meier, né, até aquela rua lá embaixo, como é que é o nome dela, meu Deus? Então, essa rua, que eu me esqueci o nome agora, ela é bem grande, mas nesse tempo ela era realmente uma travessa. Ela terminava onde tem atualmente o viaduto da Rua Joaquim Meia, porque era uma ladeira e ela terminava ali. Com o tempo é que aconteceu de retirarem aquela ladeira, fizeram o viaduto da Joaquim Meia e a Rua Emengarda seguiu até a Marechal Rondon, que é a outra rua que eu tinha esquecido o nome. E então, ela ficou durante alguns anos também nesse endereço, né, da Rua Emengarda. Mas depois, em novembro de 1918, com o desencarne de Fernandes Figueira, ele desencarnou em sua residência, no Rocha, também aqui perto do Meier, né, no Rio de Janeiro. Com o desencarne dele, então, assume a presidência do Centro de Estudos Espiríticos o José Manuel Teixeira, que ele já tinha sido até indicado anteriormente pelo nosso irmão Fernandes Figueira. E nesse momento, quando começa a sua gestão, já em 1926, essa rua essa casa, né, já está com um pouco mais de autonomia, né, já tem alguma condição de vida, de entendimento, né, dos seus próprios trabalhos, e então a diretoria toma um novo perfil. Ela resolve, então,
criar teria, então, né, a diretoria, o presidente, que ainda seria José Manuel Teixeira, o vice-presidente, um secretário, um tesoureiro, um procurador e um bibliotecário, né? Então, aumentou o número de pessoas da direção, porque a casa estava realmente um pouco maior, né? E precisava de outros trabalhadores, na verdade, assim, mais determinados à tarefa, né? Porque às vezes quando você está num lugar que tem muitas pessoas trabalhando, mas quando não se tem as funções determinadas, pode acontecer de ninguém fazer o que deveria ter feito, né? De alguém achar que o fulano vai fazer e o fulano não faz. Então eles acharam por bem dividir essas tarefas para que pudesse haver um trabalho mais efetivo, né? Um resultado mais efetivo para o seu trabalho. E então, agora, né, já em 2026, ele estava instalado na Rua Angélica, que é a atual Padre André Moreira, aqui também no Meia. Em 1927, foi aprovado pela diretoria o primeiro estatuto da casa, mas por questões ainda burocráticas, ele só foi registrado em 1929. Né? A gente sabe que essas questões burocráticas têm a ver com valores, né, financeiros, porque não é muito barato, né, esse registro, com também a documentação, né, vamos imaginar, né, há praticamente 100 anos, como que eram as questões dos documentos, né, era tudo datilografado, né, tinha que ter aquele papel carbono para poder ter a cópia, era tudo um pouco mais difícil, e então, por isso, só foi registrado efetivamente em 1931. Desculpa, em 1929. E ainda em 29, em 12 de dezembro, houve uma mudança no estatuto. E o Centro de Estudos passa a ser chamado, então, Centro Espírita Fernandes Figueira, em homenagem ao nosso irmão, né? Ele havia desencarnado em 1918 e, nesse momento, uma justa homenagem a ele, né? A casa, então, começou a se chamar não só Centro de Estudos Espiritistas, mas Centro Espírita Fernandes Figueira. E, nesse período, era presidente José Pereira Simas e o vice-presidente era o senhor Aprígio Francisco de Assis. E a casa contava com 90 sócios. A esse tempo, né, a pessoa, nós ainda chamávamos as pessoas que contribuíam, né, financeiramente com a casa de sócios. Né? Atualmente, a gente usa o termo associado, porque o associado na verdade, né, tanto o sócio como o associado é integrante de uma reunião, né, de pessoas, uma reunião com legal, né, de pessoas, duas ou mais pessoas, né, para a realização de um objetivo comum. Porém, o sócio, ele visa lucro, né? Então, ele tem direito, né, o sócio, né, no entendimento atual, tá? Ele visa um valor, né, a ser rateado entre aqueles sócios. E o associado, ele não tem essa questão de valores, né? Realmente é só a gente divide, sim, os trabalhos, né? Não valores, né? Os valores que a casa recebe são em prol exatamente da própria casa, né? Para que ela se mantenha, né? Com pagamentos de luz, gás, né? Telefone, internet hoje em dia, né? E livros, né? Para livraria, esses sustentos que a casa precisa, né? Limpeza e tudo mais. Que aí é diferente né, desse tempo do passado, quando o nome era sócio, mas também era da mesma maneira, como a gente é hoje. Só que a nomenclatura era diferente, tá? Então, agora a gente usa o termo associado. Então, quando em 1931 retorna à presidência o José Manuel Teixeira, mas ele tinha uma importante tarefa. Ele precisava conclamar, né, incentivar uma adesão dos frequentadores da casa e daqueles que estudavam, daqueles que trabalhavam na casa, junto ao Comitê Central Pró-Liberdade de Consciência. E o que vem a ser isso, né? Seria esse comitê estava empenhado em manter o artigo da Constituição Federal, o sétimo artigo do parágrafo
7º artigo do parágrafo 2, onde existe a reza a liberdade de credo. E por que isso? Porque os religiosos da Igreja Católica, eles estavam querendo, né, que se tirasse essa liberdade de credo da Constituição para que a religião católica fosse entendida como a religião oficial do Brasil. E então houve, né, os outros templos religiosos, né, os outros grupos religiosos não estavam concordando com isso, né, porque não era conveniente para as outras religiões, né, que poderiam sofrer qualquer desarmonia, né, qualquer embate por conta da religião oficial ser o catolicismo. Então, a missão, né, nesse momento, de José Manuel Teixeira era isso, era unir o seu grupo e conseguir, né, juntar outras pessoas para que fizessem, né, um apoio para esse comitê para que isso não acontecesse. Tá? E ele conseguiu, né? Então, em 1933, novo presidente é empossado. Então, viria para a presidência Josefino da Silva Moraes e o vice-presidente era o Aprígio Francisco de Assis, que também já havia sido presidente anteriormente, né? E em julho desse 1933 é prestada uma homenagem à nossa irmã Sara de Moraes, que foi a fundadora da instituição Legionários de Maria, que também é aqui no Meier, na rua Rio Grande do Sul. E ela estava desencarnada há um ano, e a homenagem a ela foi porque, além, né, de ter sido a fundadora da instituição Legionários de Maria, ela havia sido diretora de assistência do Centro Espírita Fernandes Figueira durante 6 anos. Então, por isso, a homenagem a ela. Em 1934, a diretoria decide a construção de um prédio no terreno dessa instituição Legionários de Maria. Aí seria com despesas rateadas meio a meio, né? O Centro Espírita Fernandes Figueira pagaria metade e Legionários de Maria pagaria outra metade dos valores dessa obra. E assim ficou resolvido. E aí, em 1940, com a obra pronta, foi aprovada a mudança do Centro Espírita Fernandes Figueira para a sede da instituição Legionários de Maria, na rua Torres Sobrinho, número 26, aqui no Meier também. E assumindo, então, o aluguel mensal de R$ 120.000. Né? E por que a casa pagava esse aluguel? Porque o terreno da construção do prédio era da Legionários de Maria. E como a obra foi rateada, era justo que fosse pago alguma coisa, né? Por conta do terreno que era da casa, né? Da Legionários de Maria. Em 1941, a diretoria recebe uma ordem da Polícia Central, no sentido de que os diretores e os médiuns da casa eram obrigatoriamente registrados nessa Polícia Central, com seus dados pessoais e sua fotografia. Para os médios, ainda era exigido também um atestado de sanidade mental, né? Que eles não teriam nenhuma doença mental. Também a gente sabe que isso aconteceu e foi bem também alarmante, né, dentro do movimento espírita e causou também até a questão desse livro de assinaturas que a gente tem até hoje nas casas, né? Foi daí que surgiu, né, essa necessidade para que todos pudessem realmente se identificar, né? Aqueles que frequentavam precisavam ser identificados. A, a polícia ia muito em busca, né, dos diretores e dos médios, mas também depois começaram, né, esse cuidado com aqueles que frequentavam as casas também. Em 1951, assume a presidência o senhor Isaías Alves Carneiro, e como vice-presidente, Alfredo Pedro de Alcântara. E fica decidida a compra da sede própria, onde hoje ainda funciona a nossa casa, na Travessa José Bonifácio. Seria número 17 e 21, em Todos os Santos, que é o nosso endereço atual, né? E a mudança para esse endereço aconteceu em 1953. Em 1978, com o desencarne de Isaías Alves Carneiro,
foi empossado, então, o Pedro Goulart da Silveira Filho. E como vice-presidente, o senhor Alcides Benedicto Paz. Em 1980, a AGE é aprovada, né, uma Assembleia Geral Extraordinária, aprova a denominação para União Espírita Fernandes Figueira e Bezerra de Menezes. Isso aconteceu em 1980, né? E em virtude da fusão do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, que havia sido fundado em 1962. Então, com essa fusão, né, Dr. Bezerra de Menezes passa a ser mentor da nossa casa, juntamente com Fernandes Figueira. Né? E assim, né, como a gente sabe que eles também trabalharam juntos lá na FEB, né, depois que a FEB estava já mais em adiantamento, né, depois daquele momento da fundação da FEB, né, Fernandes Figueira e Bezerra de Menezes chegaram a ser também vice-presidente e presidente durante algum período e trabalharam juntos lá na FEB. E agora eles aqui trabalhavam já juntos, mas já no plano espiritual. Né? Então, foi por isso, né, que foi feita, então, essa denominação, tá? De União Espírita, passou a ser, né, União Espírita Fernandes Figueira e Bezerra de Menezes. Em 1983, é implantado na nossa casa o ESD, né, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Em 1985, nós temos um novo presidente, que é o senhor Alcides, passa a ser vice-presidente, ele era vice, né? E na vice-presidência, o nosso irmão Gustavo Rangel de Azeredo Coutinho. Em 1988, aconteceu uma festa muito bonita, comemorando os 100 anos dessa casa tão querida, né? Em 12 de dezembro de 1988. E entre muitos convidados ilustres, né, estavam lá vários baluartes da nossa doutrina, né, do movimento espírita, e estavam convidadas, as convidadas de honra eram a neta e a bisneta de Manuel Fernandes Figueira. A neta, a senhora Áurea de Abreu Gomes Leite, e a bisneta, a senhora Lúcia Maria Gomes Leite Correia Matos. Nome de princesa, né? Bem grandão o nome dela. E elas, então, foram homenageadas, né? Foi contado, né, a história da casa, e elas contaram, nessa oportunidade, elas contaram alguns detalhes mais particulares, né, mais próximos, da família, do nosso irmãozinho Fernandes Figueira. Né? Então, assim, a homenagem foi muito bonita, com certeza, né? Porque era um momento de festa, né? E elas puderam estar lá. Foi muito importante isso. Em 1989, a livraria da casa, né, porque desde sempre a livraria existiu, né, desde os primeiros anos, mesmo ainda na FEB, já tinha um número de livros, né, que eram usados exatamente para estudos, eram usados para consultas. E nesse momento, em 1989, a livraria possuía 300 exemplares espíritas à venda, né? À venda. Além daqueles da biblioteca, né, guardados na biblioteca, tinha esses 300 exemplares para venda na livraria, né? E aí também foi, nesse mesmo ano, foi estruturada uma campanha do quilo, né? A ideia é começar um trabalho mais também mais focado para a assistência social, onde a campanha do quilo levava a cada terceiro domingo, acontecia o domingo assistencial na casa, e esse material, né, o que vinha da campanha do quilo, era destinada a essas pessoas que iam nesse terceiro domingo. Né? Então, elas recebiam as cestas de mantimentos, né, de mantimentos não perecíveis, para levarem para os seus lares. E isso aconteceu durante muitos e muitos anos na nossa casa. Com a pandemia, acabou a campanha do quilo, né? Não conseguimos mais voltar a esse trabalho. Em 1992, é eleita presidente a nossa querida Vilma de Macedo Souza. E o vice-presidente era o Gustavo Rangel de Azeredo Coutinho, que antes ele era o vice-presidente, né? Ela foi eleita presidente e ele ficou como vice-presidente. Em 1995,
é aprovada a obra de ampliação da União Espírita com o projeto de construção de salas e banheiros no segundo andar e uma reforma da cozinha e dos banheiros do primeiro andar, né? Esse período foi quando eu comecei a frequentar a casa, mas estava assim finalizando essa obra. E essa obra, o que contam, né, para a gente é que antes era um lugar muito apertado, embaixo, né, nesse primeiro andar, tinha uma pequena cozinha, o banheiro e tinha as salas de evangelização. E depois de feito esse segundo andar, a evangelização passou a acontecer nas salas do segundo andar, com mais conforto e podendo dividir em ciclos, né, nos ciclos da infância e da mocidade, porque anteriormente não tinha condição, porque não tinha espaço suficiente. Então era tudo muito pertinho, né, muito grudadinho, não tinha condição. E nesse momento, então, né, em 1995, foi quando aconteceu essa obra. Em 1996, houve a implantação do curso básico de Esperanto na nossa casa. Até hoje acontece também o Esperanto na nossa casa. O professor é o Elmir dos Santos Lima. Ele é professor também de outras casas espíritas, né? Ele também faz um trabalho na Rádio Rio de Janeiro de Esperanto e continua na nossa casa. Até a quinta-feira passada, retornou. Durante muitos anos acontecia o estudo, o curso de Esperanto, aos sábados e às quintas-feiras. Com a pandemia, os das quintas-feiras parou, né? E o sábado depois, né? Quando a gente voltou, o estudo do Esperanto do sábado continuou, voltou. E agora, quinta-feira passada, nós voltamos com o Esperanto às quintas-feiras, né? O curso básico, aberto ao público, né? É presencial e é gratuito, tá? Até se alguém estiver interessado, pode contar, pode vir, tá? Começamos semana passada, mas vai continuar agora, né? Vai continuar, é um curso extensivo, né? Depois, em 1996, sim, também nesse mesmo ano de 1996, aconteceu na nossa casa o lançamento do livro do nosso irmão Luiz Carlos Formiga, que tem por título Dores, Valores, Tabus e Preconceitos. O Formiga também trabalhou na nossa casa durante muito tempo e a Sônia Formiga continua até hoje trabalhando com a gente. Aquela pessoa especialíssima, né, muito querida, ela continua com a gente também, trabalhando lá. Tem grupos online e presencial. E ainda em 1996, né, acontece esse espaço mais confortável, né, para a evangelização, e aí a evangelização começou a crescer muito rápido, né, por aí. Em 1997, aconteceu o Encontro de Trabalhadores, com o objetivo de unir corações e aprimorar o trabalho, né? E aconteceu também conversando sobre o passe com a nossa querida tia Vilma, né? Foi ela que criou esse conversando sobre o passe, depois conversando sobre o atendimento fraterno, e com isso a gente foi angariando trabalhadores, né, para essas tarefas através do cuidado da nossa irmã. Então, em 1998, acontece o primeiro chá fraterno, em junho, e em dezembro aconteceu o primeiro festival de panos de pratos. E aconteceu por conta de quê, né? Que o chá fraterno começou. Porque num encontro, né, do movimento espírita, tia Vilma esteve conversando com o nosso querido Amazonas Hércules, né, que ele era já desencarnado há um tempo, né? E ele era o presidente lá do Centro Espírita Filhos de Deus. E eles estavam passando por necessidades financeiras muito sérias. E ele pediu ajuda a ela na divulgação da Casa Espírita, né? Do Centro Espírita Filhos de Deus, e para se ela poderia, de alguma maneira, né, conseguir valores, né, de doações para a casa. E ela, então, né, começou esse trabalho, com essa ideia, e surgiu uma grande ideia, né, de fazer um chá fraterno. E aí aconteceu o chá fraterno e os valores, né, arrecadados foram integralmente para o Centro Espírita Filhos de Deus.
Durante vários anos, isso também aconteceu na nossa casa, esse chá fraterno era em prol do Centro Espírita Filhos de Deus. E né, em dezembro, no aniversário da Casa Espírita, também por incentivo, né, idealização da tia Vilma, ela criou, ela já tinha um grupo, né, que é o grupo Clara de Assis, que faz trabalhos manuais. Mas aquele tempo era principalmente pintura e crochê em panos de prato. Elas fazem cada trabalho maravilhoso, sabe? Cada peça lindíssima. E naquele momento, o que aconteceu? A tia Vilma teve a ideia de, no dia do aniversário da casa, ela sempre dizia assim: quem ganha, não é quem ganha presente, não é a União Espírita, é o Centro Espírita Filhos de Deus, porque as pessoas iam na nossa casa, participavam, né, com um pequeno bolo, o guaraná, né, o refrigerante, comemorando o aniversário da nossa casa, e compravam os panos de prato que eram elaborados por essas nossas irmãzinhas lá do grupo Clara de Assis, né? Durante todo o ano, ainda hoje elas fazem também. Durante todo o ano elas fazem esses trabalhinhos. Agora tem outros trabalhos também, né? Tem outro, não só mais pano de prato, tem alguns itens, né? Aquele puxa-saco, tem batimão, tem tapete, tem algumas coisas que elas vão fazendo durante o ano e a venda é no final do ano, no dia do aniversário da Casa Espírita, né? Em geral, no segundo domingo de dezembro, que a gente costuma fazer. Porque o aniversário é dia 12, né? Então a gente faz sempre no segundo domingo, que fica sempre mais próximo do dia 12. E nesses panos de prato, então, é, esse trabalho, né, esse grupo também acontece, né, nós sabemos, o tratamento espiritual para aquelas irmãzinhas que lá estão trabalhando, né? A gente já teve, né, mensagens muito importantes, muito determinantes do quanto aquele trabalho é importante para aquelas pessoas que lá estão também, né, fazendo o trabalho durante o ano. E também importante para quem, quando era, né, direcionado para o nosso querido Centro Espírita Filhos de Deus. Atualmente não é mais, né, mas a gente tem até doação para lá, mas não desse pano de prato mais. O que mais aqui? Vamos ver. Em 1999, é apresentado por tia Vilma à direção da casa uma minuta do regimento interno da casa, né? E a ideia dela, né, seria regulamentar as ações da casa, organizando em setores, né? Também para facilitar o trabalho, para potencializar esse trabalho, né? E fazer com que tudo fosse mais encaixadinho, né? Para que tudo fosse bem regulamentado realmente. Então, ela faz ela mesma fez essa minuta do regimento. Aí, nesse ano também, né, de 1999, inicia-se na nossa casa as visitas fraternas a diferentes instituições. Então, grupos, né, de pessoas, né, de trabalhadores. No segundo domingo, iam à casa a algumas instituições, como o Abrigo Cristo Redentor, que era em Benfica, né, era um abrigo, na maioria homens, mas também tinha algumas senhoras. Ainda hoje vão à Ação Cristã Vicente Moretti, ao hospital, naquela época iam também ao Hospital Pedro de Alcântara, e ainda também o Hospital Pedro de Alcântara, Abrigo Cristo Redentor, né, e a Ação Cristã Vicente Moretti. E esse grupo, ele recebeu o nome de Grupo de Visitas Fabianos de Cristo, né? Então, esse grupo ia fazer essa visita regularmente, né? A cada segundo domingo, eles iam em uma dessas três instituições, né? E levavam também doações, né? Algumas coisas da campanha do quilo, levavam alguns medicamentos que a gente recebia, e ainda hoje recebemos, dentro da validade, né, de algumas pessoas que ou não estão mais usando, ou que têm amostra grátis em casa, então era levado para essas instituições. Em 2001, aconteceu a implantação do CIED. O CIED
foi um grupo também de estudo que consegui, CIED é uma sigla, né? Que quer dizer o seguinte: Ciclo Introdutório de Estudo da Doutrina Espírita. A finalidade era para as pessoas que chegam à casa com intenção de se vincular a um grupo de estudo, né, da codificação, como dissemos, né, que a nossa casa tem toda a obra, a codificação. Então, não precisa esperar, por exemplo, o Livro dos Espíritos chegar à questão 1019 para começar o estudo. Na nossa casa não tem esse pré-requisito da pessoa esperar acabar o livro, nenhum dos livros, para começar a estudar. Ela pode entrar no estudo a qualquer momento, né? Assim que ela se interessa em estudar, ela pode escolher o livro que ela quer estudar e ingressar nesse grupo, né? Não precisa esperar, como em algumas casas a gente sabe que acontece, né? Uma regra, né, da casa. E aí, para essas pessoas que chegam pela primeira vez, quando não tem nenhum conhecimento da doutrina, tem esse ciclo de estudos, né? Ciclo de introdução ao estudo da doutrina espírita. Né, para que a pessoa tome conhecimento na verdade, são os preceitos básicos, né? Sobre a Deus, né? Sobre a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos, né? Esses os 5 itens básicos, né? Que a gente sabe, né? A comunicação, né? Entre os espíritos, né? A psicografia, então esses detalhes, né? E depois a pessoa pode participar perfeitamente do grupo de estudo que ela se interessar. Mesmo que ela não possa fazer esse CIED, né? Primeiramente, ela também pode ingressar nos grupos, tá? Não tem nenhuma dificuldade, não. No ano de 2002, no mês de junho, aconteceu o primeiro encontro de dinamizadores de estudos. Né? Esses dinamizadores são esses coordenadores, né, dos grupos de estudo. Então, a gente regularmente tem um encontro com eles, exatamente para a gente compreender o que está acontecendo, né, como é que estão os grupos de estudo, se estão dentro né, da ideia, né, da codificação, como que está acontecendo, e também para fortalecer exatamente o que a nossa querida Jurema falou acerca do pertencimento à casa, né? Realmente para fortalecer esses laços, né, de carinho, de companheirismo, né? Acontece esses encontros, né, esses grupos de dinamizadores, assim como também encontros de trabalhadores que a gente também mantém regularmente. E também nesse ano de 2002, o bazar voltou a funcionar dentro da sede da nossa casa, porque por um período anterior, que a gente não tem a data, por isso não foi falado aqui antes, ele foi organizado em lugares que eram alugados, né? Em alguns uma sala, né? Uma garagem de alguém, né? Ou que alguém emprestava em algum momento, para ser organizado o bazar. Então, em 2002, ele passou a ser colocado dentro da sede, né, para facilitar exatamente o trabalho, né, e não ter a despesa de aluguel. Né? Então, lá no bazar, né, ainda hoje funciona o bazar, e nós recebemos doação, tudo é doação, né? A gente não tem hábito, não compra nada e não tem nada em consignação. Tudo que temos no bazar realmente são coisas usadas e é doação. Então, por isso, né, como a tia Vilma nos dizia, a finalidade do bazar não é lucro, né? Não é vender exatamente. A finalidade primeira do bazar é acolher as pessoas, servir, né, aquelas pessoas que, por pouca condição, não compram, não podem comprar as roupas em lojas, né, roupas novas, que atualmente até é um hábito, né, comprar roupas em brechós, né, em bazares, que antigamente não era assim tão comum, né? E, além disso, né, e o foco principal do bazar é divulgar a nossa doutrina. Né? E como que a gente divulga a nossa doutrina? Né? A gente divulga através das nossas atitudes, né, dos nossos acolhimentos com aquelas pessoas que lá chegam, né, com o cuidado, com um processo totalmente honesto, né, sem
enganar a pessoa de maneira nenhuma, com nenhuma mercadoria, né? E tudo, né, isso vai traçando, né, o caráter do bazar e da doutrina, né? Xavier dizia que o bazar é um dos cartões de visita da casa. E por isso a gente prima até hoje, né, nessa importância de estar ali, né, atendendo as pessoas com muito carinho, com muito cuidado, com realmente a maior honestidade possível, né? A gente se vê uma roupa que está com uma traçazinha, né, um buraquinho de traça, a gente bota o preço, mas avisa, ó, ela está com esse buraquinho aqui, tá? E aí a pessoa não jamais vai se sentir enganada, né? A ideia é essa e isso é além de ser, né, uma obrigação nossa, né? É o que mostra a nossa doutrina o quanto, né, é realmente nesse sentido, né, do aprimoramento pessoal. Seguindo aqui. Então, no ano de 2004, em abril de 2004, é aprovado em reunião de diretoria o regimento interno e estatuto social daquele que a tia Vilma, com tanto cuidado, com tanta preocupação, ela estava traçando esse regimento interno e esse estatuto social, que naquele momento era a preocupação maior dela deixar esse legado para casa, né? Que tivesse esse estatuto para cada vez que a gente precisa registrar a ata, já tivesse um documento, né, formatado, para que a gente pudesse fazer um trabalho mais correto, até legalmente, né? E então ela conseguiu, e foi em 2004, né, nessa reunião, foi aprovado esse regimento interno e estatuto social, né, trazendo uma grande alegria para todos, né, que sabiam do grande esforço que ela estava fazendo para isso, né? E para ela principalmente, né, que se dedicou intensamente a esse trabalho. E ainda em 2004, né, em novembro, a aprovação desse regimento interno foi em abril, né, como dissemos, mas no dia 4 de novembro de 2004, a nossa querida tia Vilma retorna à pátria espiritual, né? Ela veio a desencarnar, né, nesse período, depois de já ter cumprido o que ela estava assim querendo tanto cumprir, né? Foi um momento de dificuldade para a nossa casa, né, de compreender, aceitar, né, a ausência dela, mas, né, conseguimos. Com muito trabalho realmente, né, fomos para frente, né? E claro que ela está sempre lá, né? Nos ajudando, nos orientando constantemente. Em 2005, então, o novo presidente era Victor Leonardo da Silva Chaves e vice-presidente Elmir dos Santos Lima, né? O nosso professor de Esperanto. 2006, a casa entra numa nova era, a era tecnológica, né? Ou seja, foi criado o site da União Espírita. E acontece também a primeira oficina de arte na nossa casa. O site não era, né, como hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem também o Instagram, tem o Facebook, mas o site não era muito visitado antigamente, né? Não era muito hábito das pessoas, mas ainda assim serviu também para uma divulgação, para alguns trabalhos, né, que eram colocados lá. E em 2006 também aconteceu nessa primeira oficina de arte na nossa casa. A oficina de arte era basicamente para os jovens, né? A gente organizava evangelizadores da mocidade, organizavam o encontro, né? Junto com esse grupo, né? Da casa e mais alguns grupos que hoje fazem, né? Formam a oficina de arte espírita. Mas eram alguns daqueles trabalhadores, né? Eles iam lá na nossa casa e tinha o violão, né? As oficinas eram violão, oficina da palavra, né? Era teatro, tinha a expressão corporal, tinha vários, né? Vários setores, né? Para fazer essa oficina de arte. Essa foi a primeira, foi em 2006. E aconteceu durante vários anos, até a pandemia também.
A gente pretende voltar, assim que der. Em 2007, o novo presidente, aí Elmir passou a ser o presidente, trocaram de lugar, né? Elmir passou a ser o presidente e Vitor Leonardo passou a ser o vice-presidente. E aconteceu conversando sobre o passe. Esse mesmo idealizado lá pela tia Vilma, só que agora ele volta a acontecer com um novo formato. O conversando era um encontro, né, menor, às vezes de uma tarde ou 2 tardes, né, 2 fins de semana, e nesse momento, né, em 2007, né? Isso. Ele aconteceu num formato maior, foi uns 2 ou 3 meses, 2 vezes na semana acontecia o curso de passe, né? Para poder, a ideia é realmente formar trabalhadores para esse trabalho, né? Do passe. Em 2008, tivemos a primeira edição do Conversando sobre Atendimento Fraterno. É a mesma situação do Conversando sobre o passe, né? A tia Vilma tinha já feito esse atendimento fraterno, esse conversando, sobre o atendimento fraterno, a tia Vilma fazia assim bem particularmente. Era com 1 ou 2 pessoas, né, naquele momento, ela marcava um encontro e conversava, explicava como acontecia o atendimento, e eram pessoas que ela mesma, né, entendia que estavam preparadas para fazer os atendimentos fraternos, e ela então fazia esse trabalho, né, de bem um a um, né, meio que pessoa a pessoa. E depois, nesse momento, né, aqui em 2008, já teve esse conversando sobre o atendimento fraterno mais amplo, né? Foi feita uma reunião com mais pessoas, também com todo um processo, né, de estudo, todo baseado, né, na bibliografia que a gente tem, né, sobre o atendimento fraterno, e começou-se também, e aí tivemos também mais trabalhadores para essa tarefa. Em 2009, eu me reeleito presidente e a vice-presidente, então, é eleita Marta Cristina Soares Tocantins. O Elmir ficou como presidente da nossa casa durante 16 anos e a Marta como vice-presidente durante 14 anos. E nesse 2009 também foi inaugurado o Recanto dos Bebês, para a evangelização desses pequenos, né? E acontecia nas segundas-feiras, que era o dia da evangelização, e também nos terceiros domingos, quando tinha também, né, o trabalho do CEF para os nossos irmãos e irmãs que vinham para a assistência social, que ainda hoje tem também, mas que também temos evangelização nos terceiros domingos, né? A evangelização acontece, então, nos terceiros domingos e na segunda-feira. Então, foi inaugurado esse Recanto dos Bebês, né, nesse período, em 2009, e iniciamos também o grupo de gestantes Tia Marina Moreira. Né? Talvez vocês tenham conhecido a tia Marina Moreira, é outra querida, né, da nossa casa. Ela frequentou lá durante muitos anos e ela trabalhou também na FEB, né, também fazendo as costurinhas de enxovais de bebê. E ela, na nossa casa também, ela estava sempre comentando a necessidade de se abrir um grupo para fazer enxovais de bebê, para doação, que isso era importante, que isso era muito fundamental. E aí foi criado esse grupo, né, com o nome dela, né, tia Marina Moreira, após o desencarne dela, com o trabalho de orientação às gestantes. Né? Então, as gestantes antes da pandemia, aconteciam 4 encontros e que eram divididos assim: um encontro falar sobre os direitos civis do bebê, no outro encontro se fala sobre a saúde da mãe, né, da gestante, a saúde do bebê, e no outro os cuidados com o bebê e a condição de espíritos. Né? Então, são o legado, né? Como que é feito esse trabalho, né? Então, e o aspecto médico, né? Como a saúde da mãe, do bebê, os cuidados, né? E tudo com toda orientação. E esse trabalho, ao final, as gestantes levam um enxoval simples, né? Mas preparado com muito carinho para elas, né?
Em 2012, a diretoria dá início à campanha dos tijolinhos, com a intenção de angariar fundos para a colocação de laje no salão principal. O nosso salão principal ele tinha ainda, né, madeiramento no telhado, né? E esse madeiramento constantemente precisava ser feita a desculpinização, né? Algumas vezes foram trocadas as madeiras, né, colocadas porque a gente tinha a base era madeira muito antiga, né, aquela madeira de lei muito antiga. Mas as que foram sendo colocadas depois, elas já não eram tão fortes, né, e os cupins chegavam. E então a gente precisou fazer desculpinização algumas vezes, e é um trabalho caro, né? E a ideia, então, foi de fazer um grupo, né? Essa campanha dos tijolinhos, para angariar fundos para poder trocar aquelas madeiras por laje. E então aconteceu, né, em 2012 começou essa campanha, porque a gente sabia que seria uma obra cara e a casa não tinha condições de arcar com a despesa, né? Então começamos essa campanha. E aí em 2015, né, já estava essa campanha ainda estava meio que engatinhando, né? E a gente ainda não podia nem dar entrada em nada, né, em obra nenhuma. Então, continuamos, né, no trabalho, né, dessa arrecadar esses valores. Depois, em 2015, também começou a acontecer uma estruturação, uma organização da distribuição de sopa na nossa casa. Já há tempos a gente tinha esse trabalho, também foi criado pela nossa tia Vilma, e ela sempre pedia nas reuniões, né, na reunião pública, ela pedia que as pessoas, quando fizessem a sopa na sua casa, separassem um pote para levar para a casa espírita, porque aí era doado às pessoas, né, carentes que lá sempre iam nos visitar, né? Eram grupos, né, de pessoas carentes, não tanto como hoje em dia a gente tem tantas pessoas, né, em situação de rua. A época não era um grupo tão grande, mas sempre tinha alguém querendo, né, pedindo aquela sopa. E a gente, então, é, a pessoa levava as sopas, né, para sua casa, naqueles potes que a gente recebia. E nesse momento, então, né, em 2015, o número de pessoas, né, que vinham à casa tomar sopa ou levar a sopa era muito grande. Então, resolvemos fazer uma estruturação desse trabalho com a confecção da sopa, né, na própria casa. A gente recebia as doações, continuávamos recebendo as doações, mas também tínhamos o momento de fazer a sopa na nossa casa. E vinham, então, 5, 6 vezes na semana, que a gente, todas as vezes que a casa abria, nós tínhamos vários e vários irmãos que iam lá tomar sopa quentinha, né? E também recebiam, havia um momento de uma página de sensibilização, uma prece, umas pitadinhas, né, de evangelho, e eles então assistiam a isso, né, ali mesmo enquanto estavam se alimentando, eles iam ouvindo e depois seguiam, né, para as suas atividades. Atualmente, a gente também não tem ainda o trabalho da sopa, não retornamos após pandemia, mas estamos também pensando em, possivelmente, daqui a uns 2 anos, a gente conseguir voltar a esse trabalho. Também em 2015, a gente houve o lançamento do informativo O Caminho, que é um informativozinho muito singelo, com 4 páginas apenas, mas onde a gente coloca os trabalhos que a nossa casa oferece, os estudos, né, a nossa grade de estudos. Também tem uma primeira parte, né, um editorial falando de algum ponto do Evangelho. Temos a Gota Verde, que fala um pouquinho do Esperanto, e alguns acontecimentos, né, alguns eventos do movimento espírita. Então, também aconteceu durante uns 4 anos, até mais, né, porque foi desde 2015 até a pandemia, foi mais. E depois a gente vai retornar, está retornando agora esse mês com o informativo O Caminho. Em 2017, houve a aprovação da planta para a obra que a gente pretendia, né? Então,
as adequações, só que quando a gente botou o pedido de obra na prefeitura, vieram algumas exigências que a gente precisava cumprir, né? Quanto à acessibilidade, ventilação, algumas melhorias que a gente precisava fazer, né? Então, a gente fez a parte da obra do telhado, né? Fizemos um banheiro acessível, né? Que era outra exigência, reformamos os banheiros mais antigos, né? Que tínhamos ali no primeiro andar, e acabou o dinheiro. Aí a gente continua com a nossa campanha do tijolinho para poder continuar a obra que pretendida, né, para a prefeitura, né, que a prefeitura fez a sua exigência, né, dentro da legalidade, né, dentro das leis atuais, né? Então, é, em 2020, né, a obra seguiu, né, a obra começou, né, na verdade, no dia 12 de janeiro de 2020, e logo em março veio a pandemia, né? A ideia da obra seria de 4 meses de duração, mas ela acabou durando até outubro, aliás, setembro, por conta da pandemia, né? Porque houve algum problema, né? A dificuldade dos trabalhadores também precisavam do afastamento, né? E aí a gente teve depois, né, a casa já estava fechada por conta da obra, né, que era ali na entrada, então não podia, ficava em insalubridade, né, para a falta de segurança, né, para passagem por ali. Então, a casa permaneceu fechada depois da pandemia, né, por conta disso. E em 1º de outubro de 2020, foi aprovada a segunda fase da campanha dos tijolinhos, para que a gente possa cumprir esse restante, né, que falta da obra. E os 132 anos da nossa União Espírita foram comemorados também com a venda de panos de prato, mas de forma online, né? E também foi tudo de forma virtual, né? Fizemos o documentário, fizemos uma apresentação, uma live, né? Com uma palestra para comemorar os 132 anos da nossa casa. Então, atendendo, né, a necessidade, né, de afastamento social e as recomendações do CERJ, né, quanto a esse trabalho. Então, nós temos outros trabalhos atualmente, né, também estão em andamento lá. Voltamos, como dissemos, com o Esperanto. Nós temos a evangelização de segunda-feira, ainda não está bombando como antes, né? Porque temos poucos trabalhadores, mas estamos programando já um encontro do 15º Seu na nossa casa para que a gente possa arrebanhar trabalhadores para evangelização, né? E então, penso que falta alguma coisa, falar de nosso Bezerra, né? O nosso querido Bezerra, né? Ele, como a nossa Jurema falou, ele faria aniversário, né? O nascimento dele foi 29 de agosto de 1831, lá no Ceará, na cidade de Riacho do Sangue. E ele entrou para a escola muito jovem ainda, e 10 meses depois, né, ele entrou para a escola com 7 anos. E 10 meses depois, ele já dominava todo o conhecimento que o seu professor tinha, porque o professor também era ainda um professor de uma cidade muito pequena, e ensinou a Bezerra, né, a Adolfo, né, tudo que ele podia ensinar. E logo alguns meses depois, né, Bezerra, então, já estava dominando todo o conhecimento, né, que lhe foi ofertado pelo professor. Com 13 anos, ele já dava aula de latim. Ele era monitor, na verdade. Quando o professor faltava, ele que substituía o professor. Olha só, hein, com 13 anos. Aos 20 anos, ele veio para o Rio de Janeiro para estudar medicina, né, porque o sonho dele era estudar medicina. Os pais não tinham muita condição financeira, mas conseguiram ajuda da família, né, para que ele pudesse, então, conseguir a passagem e aqui uma hospedagem de alguém conhecido para que ele pudesse estudar medicina como era o sonho dele. Então, em 1856, ele se formou, né, na medicina, e logo
alguns meses depois, ele se casou também com a dona Maria Cândida Lacerda. E dona Maria Cândida, em 1863, ela veio a desencarnar, deixando um menino de 3 anos e outro menininho de 1 aninho. E em 1961, não, 1965, nosso irmão Adolfo Bezerra de Menezes se casou com a irmã da esposa dele, da primeira esposa, né, que seria a dona Cândida Augusta. E com ela ele teve mais 7 filhos. Em 1861, ele iniciou a carreira política, por incentivo de amigos, né? Ele iniciou a carreira política, e em 1867, ele se afastou da política, do cargo, ele já era deputado-geral do Rio de Janeiro, que equivale ao prefeito atualmente, e ele passou, então, a exercer a medicina de uma forma extremamente caridosa com as pessoas, compreensiva, para com os pobres, né? Ele quase praticamente não cobrava as consultas, ele atendia a todos, né, que podiam, que necessitavam, e viveu alguns anos, né, com esse cuidado com as pessoas, mas sem receber valores altos, né? Ele recebia o mínimo, o pouquinho que a pessoa podia pagar, ele recebia, né, nesse cuidado da medicina. Ele dizia até que médico não tem direito a almoçar tranquilamente. A hora que tocar a campainha da porta, né? A hora que baterem na porta, né? Que nem tinha campainha. A hora que baterem na porta, atrás do médico, ele tem que largar seu almoço e seguir, né? Para cuidar do doente. Ele não tem direito a dormir a noite toda. Se precisar dele, ele tem que levantar e ir à luta, cuidar do doente, né? Ele era extremamente dedicado, né, à medicina. Em 1875, ele conheceu a doutrina espírita através de um livro dos espíritos que foi doado a ele pelo médico Dr. Joaquim Carlos Travassos, que também foi o tradutor desse livro dos espíritos. E então ele estava no trem, ele morava aqui na Zona Norte, né? E ele veio do centro da cidade até a Zona Norte lendo o livro. E ele ficou encantado, né? Achou muito interessante e já se interessou de procurar entender melhor. E muitas vezes ele escreveu alguns artigos para o Reformador e fez muito parte do movimento espírita como um todo, né? Com todo o seu conhecimento, com toda a sua honestidade, né? Seu cuidado. Jamais teve nada que desabonasse a sua moral em nenhum momento. E em 1880, o movimento espírita estava meio que se dispersando, né? Porque tinha um grupo que acreditava que o espiritismo tinha um aspecto religioso muito forte e outro grupo achava que não tinha nenhum aspecto religioso, que era só ciência. Então, houve esse momento, né? E ele foi convocado, né, a participar como presidente de novo da FEB para organizar, né, esse movimento, conseguir juntar, né, unir as pessoas de novo, para que esse movimento não pudesse causar algum dano à doutrina. Em 1886, perante um público, numa grande conferência, ele se justificou, né, que estava abraçando o espiritismo. Né? Naquele momento, ele já era espírita há algum tempo, mas não tinha oficialmente se declarado espírita, e nesse momento ele se declarou espírita. Em 89, né, ele foi presidente da FEB de novo, e para unificar esses movimentos de que falei, né? Em 1891, houve novas divergências e ele se afastou de novo. Mas em 1895, ele foi convidado a reassumir para unir aquele povo, aquelas pessoas outra vez. Né? Então, assim, nosso Miriam, querido irmão foi Miriam, muitas e muitas vezes, ele esteve Miriam, ligado, né, a... Miriam, Oi, oi. oi, pode falar. A gente tem mais só 2 minutinhos, nosso Ah, tá, horário. beleza. Tá? Tá.
Tá, eu estava já querendo perguntar quanto tempo tinha. Em 2 Mas minutinhos. é isso, gente. Muito, muito obrigada, né, a todos vocês por esse trabalho, por esse cuidado, né, de trazer a nossa casa para o conhecimento de todos. Muito, muito Muito obrigada. obrigada. A gente teve, assim, uma visão ampla de uma verdadeira casa espírita, né? A casa que incansável de buscar atividades para mitigar mesmo a dor, né? E essa casa Isso. teve aí nessa direção a tia Vilma, que ela não trabalhou só por essa casa, ela é uma pessoa, para Não, quem isso. conhece, é difícil quem não conhece a tia Vilma. A tia Vilma, ela fez uma coisa maravilhosa, que ela era compositora junto com o marido dela das músicas de evangelização. Então, todas as casas espíritas a conhecem. Quem evangelizou conhece as músicas. Até hoje, onde a gente vai, a gente canta as A músicas da música é querida dela. tia Vilma, né? Que é inesquecível. E eu quero também colocar que essa casa, você está falando dos panos de prato, é um trabalho lindo, né? Lindo, né? Faz, muito bonito. Então, como nós já estamos assim muito além do horário, eu vou pedir, vou pedir autorização para você, Miriam, para pegar aquele link que você falou do documentário e vou mandar para o Hum. pessoal, porque é bacana para Ah, vocês poderem pode. conhecer Pode mandar. a história pelo documentário, né? Que a gente não conseguiu passar agora, mas aí É, tudo bem. pode ver. E eu vou pedir, então, para a Cristina fazer a nossa prece final, fazer algum comentário, tá, Cristina? Desculpa ter me estendido até. A Cristina é trabalhadora da nossa casa, assim, também há séculos, lá do Bezerra. Séculos é bom. Obrigada, Miriam, por tanta, vamos dizer, história mesmo que você nos mostrou, inclusive alguns fatos importantes, né, que dos jovens não têm conhecimento, que é essa questão É, da pessoa ter carteirinha para ser espírita, né, uma perseguição à doutrina espírita, que tinha isso problemas de aí. reunião, duas, três pessoas não poderiam se reunir, né, para estudar a doutrina espírita, quer dizer, esses dados são importantíssimos, né? Que os jovens não têm conhecimento disso, né? E você também deu uma pincelada da sua casa com tanta, vamos dizer, com muitos tipos de trabalho diferentes, né? Tinha sopa, tinha gestante, tinha estudo doutrinário, tanta coisa positiva, né? Quer dizer, é muito trabalho realmente. Então, vocês estão de parabéns e sintam-se abraçados por nós, né? E continuem firmes, né? Porque essa questão de telhado, nós já sofremos esse problema do Também. telhado também, entendeu? A gente sabe que é muito difícil, né? Então, realmente tem que ter É, perseverança, confiança em Deus e ir em frente sem, né, sem fraquejar, né? Então, agradecer a Deus. Então, vamos fazer a nossa prece pedindo ao Mestre Jesus possa abençoar essa casa com tanto trabalho, com tanto esforço, né, ao longo de tantos anos, de tantas décadas, que eles permaneçam firmes na seara do bem, sem fraquejar, sem desanimar e sempre lembrando do nosso patrono Bezerra de Menezes, que nos estimula ao bem e ao amor. Abençoa-nos, Senhor, a todos. Graças a Deus, que assim seja. que assim seja, graças Obrigada a mais Deus. uma vez para a Miriam, que trouxe para a gente Obrigada a vocês. esse exemplo da casa espírita, Boa que a noite a gente todos. precisa muito amar. A Miriam, obrigada. A gente precisa muito amar nossas casas, né? Olha, Com pessoal, certeza. semana que vem nós vamos ter o João Marcos Filho, que vem falar sobre o necessário e o supérfluo, tá bom? Então, um Olha, grande abraço
Um abração. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Obrigada Fica pelos com Deus. Boa noite a todos. Obrigado pela Boa noite a palestra. Até todos. segunda, se Deus quiser. Até semana que vem. Maravilhosa. Helena, Maria Helena, Noite. Ângela, Celeno, tchau, tchau, Augusto. Tchau, pessoal. Tchau. Até a Obrigado. próxima. Boa noite a Até. todos. Até quarta, Augusto.